E aí, galera da Natação Master, começando mais um podcast comigo. Eu sou Felipe Faraon, nadador e jornalista. E hoje eu recebo um conterrâneo, Edilson Júnior. E aí, Edilson, como é que vai? Tudo bem, meu amigo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Pois é, apesar de ser conterrâneo, rapaz, a gente nunca trocou uma palavra ao vivo. Isso é verdade, é verdade. Não Ainda sei bem que se existe. isso é rivalidade, porque ele é do Remo, eu estou do Paysandu, e a gente não pode se falar muito, né? Não, isso é mais resultado da pandemia e distanciamento social do que outra coisa, né? E também tem o Ainda fato de bem que. que eu voltei a nadar numa época que tu estava meio que diminuindo o ritmo, por causa de, acho que, nascimento de filha, né? Aí Isso. não Acho que é a época, coincidiu. eu acho que é a época que você começou a nadar de volta, eu comecei a parar. E aí ainda não voltei à competição desde 2017. Então, também ainda não tive esse prazer de sentar e conversar contigo pessoalmente. Mas o que teve já de conversa pela internet, a gente fez umas lives longas, a história do Edilson é muito interessante, a gente não tem como abraçar toda aqui nesse podcast, que a gente está tentando fazer uma coisa bem dinâmica e resumida, mas alguns pontos são absolutamente essenciais da gente tocar. A gente tem recorde mundial master, a gente tem duas Olimpíadas batendo na tábua para ver se chega, tem seleção brasileira, viagem bacana pela seleção principal de natação, mas o mais recente é o mais pesado, que não deixa de ser uma notícia boa. Cara, tu pulaste uma fogueira com a questão do coronavírus no começo da pandemia, né? Não sei se foi ainda em abril, março de Foi 2020. maio, Maio, olha final de só. maio. E aí o vírus veio muito forte em ti. Como é que tu pode resumir o que tu passaste nesse tempo? Cara, hoje parece até que é tanto tempo que já passou, né? Então, assim, é algo assustador, tá? No ponto de vista de que você não sabe o que vai acontecer com você no dia seguinte, mas, ao mesmo tempo, a minha cabeça era sempre aquela de que eu iria melhorar e que tudo ia ficar bem, até que o negócio começou a ficar, o negócio de UTI, intubação, UTI aérea para São Paulo, vai correndo, vai, não vai. E graças a Deus cheguei a São Paulo ainda com respirando por conta própria, apesar do pulmão estar com quase 85% de comprometimento, né, que é uma coisa muito muito grave, e eu consegui estar respirando por conta própria. É algo que eu acho que a natação me preparou para isso, né? Então, a recuperação foi um período muito longo, um período assustador, como eu te falei, quando saí da intubação com mais de 15 quilos que eu havia perdido, não tinha força para carregar um garfo, mexer um controle remoto, muito menos para andar, e aquilo ali tudo foi um impacto muito grande, né? Mas, como eu estava conversando com um amigo um dia desses, a natação nos preparou, o esporte nos preparou para a gente saber que para a gente alcançar as coisas, a gente tem que ter perseverança e confiar no que a gente... ter paciência e perseverança, né? Então, Pois é, eu cara, disse... essa parte é a que eu acho mais incrível, que é quando tu daquela, eu não sei se a sensação era queimação no pulmão por falta de ar do vírus, que é uma sensação que não era nem tão diferente com algo do teu treinamento de apneia, de submerso, nadador de costa, que precisa chegar aos 15 metros do rápido. Como é que foi esse paralelo teu na hora? Então, essa parte aí, eu acho que foi o principal, foi no voo da UTI aérea, né? Que eu saí daqui, de manhã eu estava com 82% de oxigenação, com 10 litros ou 10 quilos de oxigênio, não lembro agora qual é a medida que eles usam, mas o oxigênio estava no máximo. Me levaram para a UTI quando eu tive certeza de que eu iria para São Paulo naquele mesmo dia. Eu acho que tudo acalmou e a minha oxigenação subiu para 98,4 litros. Então, eu consegui entrar num avião sem ser entubado. Mas durante o voo,
tinha um médico sentado do meu lado, na frente tinha um assistente dele, e eles sempre olhando para os equipamentos, a medição do equipamento. E para mim era aquele cansaço, né? Aquela falta de ar, a dificuldade em respirar começou a bater. E então eu tinha aquilo ali, aquela sensação, a única coisa que me veio na cabeça de uma maneira de eu me manter calmo diante da situação era que aquela sensação tinha feito parte da minha vida inteira, né? Por treinamento para ficar embaixo d'água, golfinhada, enfim, aquilo ali é algo que fez parte da minha vida inteira. Então eu sabia que a única maneira que eu tinha de dominar aquilo e não deixar minha oxigenação baixar, não deixar o medo me dominar era respirando. E aos poucos eu fui respirando, ela foi mantendo e eu consegui chegar em São Paulo ainda bem tranquilo. Mas essa parte é incrível, eu acho que tu conseguiste vencer isso pelas duas vias, tanto a fisiológica de um treinamento que tem já de muitas décadas, quanto pela parte fisiológica que tem tu sabe, tu conheces a sensação a ponto de não se desesperar. Eu acho que esses dois passos, né, que fizeram tu aguentar até lá, e graças a Deus, isso hoje... me manteve Como é que tá tranquilo, hoje? Né? Hoje eu tô ótimo. Já ganhei os 15 quilos, eu já ganhei de volta. A barriga já começou a crescer, mas eu aproveitei aqui no lockdown e nós viemos aqui pro prédio da minha sogra, que tem uma academia, tem uma piscina de 25 metros, e aí eu tenho nadado 3 vezes por semana, 3, 4 vezes por semana, tenho feito musculação uma regularidade maior, então eu tenho sentido uma melhora bem grande no meu quadro fisiológico, capacidade física, né? Então eu brinco que ano passado, antes de eu adoecer, na piscina do meu prédio, eu tentava dar 2, 3 braçadas de crawl, meus ombros parece que iam cair, né? Doía, eu não conseguia fazer um polichinelo e que o braço parecia que ia despencar, né? De tanto tempo sem fazer nenhum tipo de atividade física. E hoje eu estou conseguindo nadar direitinho, todos os estilos na piscina, consigo fazer o polichinelo, então aos poucos vai desenferrujando, né? Então, graças a Deus, eu aproveitei esse período aí que eu não podia trabalhar, não podia ir para canto nenhum, de botar o corpo, a atividade em dia, porque daqui é mais fácil a gente engrenar e dar continuidade no trabalho quando a vida começar a voltar ao normal, né? Beleza, olha só. Agora, falando da tua história de natação, a parte que eu acho mais interessante, mais louca, até tem muita coisa louca, né? Inclusive, é a parte que eu tenho inveja, porque pensa num cara que não sabe golfinhar, que não aprendeu, submerge, sou eu. Aí vai conversar com o mestre, um dos precursores do negócio, é interessante, né? Tu está com 50 aí? 50 anos. 50 anos, né? Fez agora. Fiz em novembro. E então, tu és exatamente da época em que se começou a golfinhar, talvez até antes do negócio ter entrado na moda. Conta pra gente aquela história, resumidamente aqui, quem é que deu essa ideia? Porque isso não é que não existia, né? Quem que veio com essa lorota, essa invenção que depois os técnicos ficavam te falando assim, começa a nadar logo, meu irmão. Né? Bom, eu aprendi, na verdade, quem trouxe isso veio, me ensinou, e na verdade ensinou todo mundo a natação do Clube do Remo na época, foi o Ferreira, com quem eu treinei praticamente a minha vida inteira, com exceção dos anos que eu estava fora do Brasil, praticamente junto com ele. E ele trouxe ele foi assistir um Troféu Brasil, acho eles todo ano iam um Troféu Brasil e se dava muito bem com o Rômulo Arantes, o pai, que era treinador do Flamengo. E isso foi em janeiro de 82, eu tinha 11 anos na época. E ele chegou no Remo falando da golfinhada, que estavam dando... era uma maneira de começar a prova de costa, dando golfinhada, sair um pouco mais longe. E aquilo era algo que ninguém fazia. Tá? Então, eu comecei a fazer
porque eu achava divertido. Para Era mim uma era brincadeira. muito legal. Exatamente. Um garoto de criança de 11 anos era uma brincadeira, eu ficar no fundo batendo perna. Então, eu lembro que a primeira vez que eu fui tirar um tempo de 100 costas, depois que eu comecei a fazer isso, eu saí, o garoto do lado chegou no meio da piscina, parou, porque não me viu nadando. Aí eu subi lá na frente, foi uma coisa assim, eu fui para o fundo e não conseguia voltar. E aí o Ferreira botava a liga no meio da piscina para eu dar saída e sair depois dali. Então, aquilo começou de brincadeira, e eu comecei a gostar daquilo, eu tinha a pernada de golfinho, uma golfinhada forte, e a única coisa que não era treinado era para você ficar na virada, mais embaixo, era praticamente só treinado da parte de saída. Nós chegamos aí aos Estados Unidos em 84 e nós fizemos uma clínica na Universidade de Miami, onde nós fomos ensinar os americanos a dar saída com golfinhada, porque eles não sabiam o que era. Tá? Então, para ter uma noção, ninguém fazia, ninguém tinha. E eu fazia isso e, aos poucos, eu fui aumentando a distância. Tá? Eu lembro que eu cheguei nos Estados Unidos, fui morar para os Estados Unidos, e no colégio tinha aula de educação física e cada período era um esporte diferente que a educação física cobria, até que chegou na natação. E a gente estava na piscina nadando e eu dei uma saída de costas e saí do outro lado da piscina de 25 metros. Achei aquilo ali o máximo. Não me interessava se eu era mais rápido do que todo mundo. Para mim, era bacana sair do outro lado. Então, eu passei a nadar todas as minhas competições subindo na piscina de 25 jardas, já subia, virava e voltava embaixo d'água. Que ano então, isso? Aquilo ali, isso 80, eu fui para os Estados Unidos em 86. Então, a partir de 86 em diante, eu comecei a fazer bem longo. Nadei meu primeiro fink aqui em 87, eu tinha 16 anos, eu já saí lá com 20 metros de distância. Aquilo ali era algo que ninguém nunca tinha ouvido nesse falar. Nesse campeonato, tu foste o que ficasse mais tempo debaixo d'água? Mais tempo debaixo d'água. A única outra pessoa que saía na piscina, que estava na prova, que saiu dando golfinhada, foi o Ricardo Prado. Mas ninguém dava golfinhada. Já estava no... Ele terminou a carreira cedo também, né? Ele estava no meio para o fim, né? Isso, ele era novo, mas não... Isso. Naquela época era uma história diferente, né? Era outra... E aí ele já estava quase, infelizmente, quase parando, né? Sim. Mas... A minha curiosidade, que eu acho muito interessante, porque quando a gente fala em golfinhada, a gente fala em Olimpíada de Seul em 88. E lá, realmente, os caras passaram acho que por 35 metros e tal, né? Tu lembras disso? Nessa época, em 88, eles fizeram mais do que tu fazia em 88 já? Ou não? Como é que estava quando tu viste isso? Bom, eles realmente 35 metros eu acho que eu nunca tinha feito, tá? Até porque eu tinha pouca competição em longa. As minhas competições, na maioria das vezes, eram em curta. Então, nos Estados Unidos a piscina era jarda, então 25 jardas era praticamente a virada e mais um pouquinho embaixo d'água que eu fazia. Mas desde que eu comecei a fazer isso, eu treinava com o Councilman e ele dizia: Edilson, não faz isso muito longo. Dá 2, 3, sobe, começa a nadar porque a tua perna vai cansar no final. E eu dizia: não me interessa, pode falar à vontade que eu vou continuar fazendo, porque para mim é divertido sair só. Se eu estou saindo na frente, é resultado. Para mim é bacana ficar ali. E aí, quando chegou em 88, que eles fizeram o Berkoff e o japonês lá fizeram aqueles 35 metros, viraram 15 metros, aquilo virou uma febre mundial. A partir dali, a natação mundial toda passou a fazer a golfinhada embaixo d'água. Até então, eram poucos. Então, a partir dali, ninguém mais encheu o meu saco de Edilson, sobe, porque no final a tua perna vai pesar. Pesa do mesmo jeito. Quem é que chega uns 100 metros com a perna sem estar pesada, né? Então... É bom ter razão, né? Mas, olha, cara, o interessante de tudo isso que eu acho é que a maior parte das pessoas começaram em 88 e tu já tinha essa bagagem. Então, o quanto de uma golfinhada sendo aprendida desde criança te ajudou a te estar entre os melhores do Brasil? Tu consegue jogar uma porcentagem do quanto isso te ajudou? Cara, isso é muito relativo, tá? Porque eu digo, sou conhecido pela minha golfinhada, por sair na frente, abrir na virada, tarará, tarará.
Mas eu fui campeão do Finkel quando só podia 10 metros. Então, 10 metros, a golfinhada não ajuda em absolutamente nada. Eu ganhei na minha primeira virada que eu abri e o resto o pessoal manteve a distância. Então, lógico, o trabalho que eu fiz me ajudou, lógico, a atingir certos resultados. Mas é engraçado que o maior campeonato brasileiro de curta, enfim, que eu quero na época só de curta, eu ganhei quando valia só 10 metros, você não podia golfinhar. Então, lógico, aquilo ali me deu desde criança, Feira trouxe para o remo, ninguém fez, ninguém levou aquilo a sério, tá? Ninguém podia ver, e eu comecei a fazer aquilo parte do meu nado, da minha diária de treino. Então, eu fazia séries de perna, era tudo pernada de borboleta. É meio estranho de pensar, pô, podia ser pernada de costa, né? Só fazia pernada de borboleta. E houve uma época, 85, que eu tinha vindo de 82, 83, 84, num ápice muito grande uma melhora muito rápida na minha carreira como nadador, e, consequentemente, o meu corpo já não aguentava 3, 4 anos sem nenhum descanso. Então, eu não tirava férias, eu estava o tempo todo treinando. Quando chegou em 85, o meu corpo começou a pesar naquele... Começou em 86, 85, meu ano foi um desastre, o meu resultado brasileiro. Começou em 86, eu tirei um mês e meio de férias e comecei a treinar de novo. Em 85, o Kaufmann tinha vindo no Brasil, em setembro de 85, e me convidou e disse que ia me levar para os Estados Unidos. Então, como eu comecei em 86, eu já sabia que eu ia embora para os Estados Unidos no meio do ano. Mas, independente disso, eu comecei a trabalhar mais forte na minha golfinhada. Então, as séries de pernadas eram feitas e aquilo foi uma atitude minha. Não foi o treinador que me disse, olha, faz assim. Eu comecei a fazer, eu vou fazer um forte, um fraco, um forte, um fraco. E comecei a fazer para tempo. Então, eu lembro que o primeiro tiro que eu fiz forte, cheguei lá para 1,35, 36, 37 de sair de perna de borboleta, e véspera de eu ir embora, eu estava fazendo 1,15, só de golfinhada. E eu tinha 15 anos, sem pé de pato. Então, aquilo ali foi me ajudando a ganhar a rapidez da pernada, né? Então, assim, aí depois para os Estados Unidos eu fui, entrei para a faculdade, aí foi quando já havia um estudo maior sobre a golfinhada, o Berkoff já tinha feito tudo aquilo, já tinha popularizado todo mundo, e então virou eu aperfeiçoei lá. Então, aperfeiçoei poder ficar embaixo d'água nas viradas, fazer o treinamento adequado, porque você tem que fazer um treinamento para conseguir ficar embaixo d'água. Eu acho que tu estavas um passo à frente, porque tu aprender isso quando tu tem 11 anos é diferente de tu aprender ter 18 e 20, né? Sim, claro, então, claro. Tu aprendeu, o timing foi bom para ti. Isso, Foi algo que eu fiz de brincadeira, que não era, como te falei, não era nada sério, que foi levando a uma evolução Agora, no me nado. conta uma coisa. Quais foram os teus melhores resultados e lembranças dessa época como nadador federado? Porque tu ganhaste Sul-Americano, viajou lá com o pessoal em 93, né? Isso, 93 foi para o Mundial na Palma de Mallorca. Bateu na trave em umas Olimpíadas. Como é que tu pode resumir assim, os melhores momentos de lembranças gostosas e de auge de resultado dessa época de federado? Bom, eu acho que o meu maior... Eu tenho alguns, seriam... Primeira vez que eu fui campeão brasileiro, 84, Juvenil A. Eu lembro que o Campeonato Brasileiro Juvenil ele era em janeiro, todo ano em janeiro. E eu tinha nadado em janeiro, tinha ficado em terceiro. Em 84, o Brasileiro Juvenil veio para dezembro, então eu ainda ia nadar na mesma categoria. E eu meti na minha cabeça, eu disse para todo mundo que o rapaz que tinha ganho os 100 de costas, no final do ano ia ver só a minha pernada. Só ia ver o branco da minha pernada. Enfim, treinei um ano inteiro para isso. Cheguei aqui no final do ano, nadei para 1,2.
eu fiz isso na abertura de um revezamento, e o Ferreira não mandou esse tempo para lá. O Ferreira mandou o tempo da prova, que eu tinha nadado uns 2 dias antes, e que eu tinha escorregado na saída e tinha feito 1:04. Então, para todos os efeitos, o 1:04 era meu tempo, então seria uma surpresa para todo mundo. E eu lembro que eu nadei os 50, nadei muito mal a eliminatória, acabou minha série, era o 4º tempo, ainda faltavam 4 séries, e eu continuei com o 4º tempo, graças a Deus entrei, e eu lembro de eu nadar a prova, que eu virei, olhei para o lado, os caras estavam no meu pé. E vim nadando o resto, se aquela prova eu não perco de jeito nenhum. Só que a bandeirinha, essa competição foi em Juiz de Fora, essa bandeirinha da prova, ao invés de ser 4, era um pouco mais longe. Então, ao invés de ser 4 braçadas, ela era 5. E aí eu contei as quatro braçadas, joguei o corpo para trás e fui deslizando, não chegava nunca. Quando eu cheguei na borda, estavam uns 2 grandões, que eu sou baixinho mesmo, comemorando a prova, cada um comemorando que tinha ganho, e eu estava ali, eu digo, vacilei, né? Deixei a prova embora. E aí, quando saiu o resultado, que anunciaram o 3º colocado, não era eu disse, pô, pelo menos eu sou prata, né? E aí saiu o anúncio do prata, aí eu fiquei louco, né? Mas, enfim, ganhei a prova por 2 centésimos, e essa é uma das grandes... Eu lembro, eu estava no meio da equipe do Curitibano, não era nem a equipe do Remo que estava do meu lado, e o pessoal todo comemorando junto comigo. Eu disse, caramba, olha isso aqui, não é nem o pessoal do Remo, é o pessoal de fora, né? E aquilo ali é uma lembrança que eu tenho viva e guardo guardo comigo. Eu lembro no aquecimento, Ferreira fazendo alongamento, Ferreira fazendo massagem. Tu nunca viste Ferreira fazer isso, então foi algo bem especial no contexto todo. A outra foi eu ter ido para os Estados Unidos, né? Aquilo ali mudou a minha vida como atleta, minha vida como pessoa. Foi uma oportunidade ímpar, e não tem dinheiro que pague tudo que eu ganhei ali. Teve algumas conquistas nos Estados Unidos, né? Recordes americanos em revezamento, de high school e tal. Mas eu posso dizer que a outra grande memória como nadador seria o fim, que eu ganhei em 90, tá? A prova dos 100 de costas, e um revezamento 4x100 em 4 estilos, que nós ganhamos, batemos recorde sul-americano, que foi uma das provas mais maravilhosas que eu já vi sendo disputada. Foi a primeira vez que eu nadei um revezamento A pelo Flamengo, e eu achava que nós íamos perder para o B, tá? Porque foi uma prova onde nós batemos o recorde sul-americano por mais de 10 segundos, e a equipe B do Flamengo perdeu por centésimos. Eu não quero te dizer que chegou a 10 centésimos de distância. Tá? Foi algo assim incrível. Eu tinha essa filmagem, foi uma prova fantástica de assistir, que eu disse, caramba, não posso ser na equipe A e perder para B, olha isso, né? Mas, enfim, essa é uma grande memória do meu federado aqui no Brasil, né? Agora, me conta aqui, bora fazer uma transição aqui para o Master, então. Com quantos anos tu foste para o Master? Eu estou com minha luz aqui apagando. Com quantos anos tu começaste a nadar o Master e por quê? O porquê é uma pergunta pertinente, porque a galera da tua geração nadava muito, muito, mais do que necessário. E muita gente ficava burned out, essa que fala, burned out. Ou seja, ficava esgotado, não queria mais saber de piscina, de água, nem nada. Por que tu continuaste nessa vida de sofrimento? Essa vida é boa, né? A gente tem que sofrer um pouquinho para a gente poder sorrir no final, né? Bom, eu quando voltei para o Brasil em 93 e nadei mais 1 ano e meio ainda no Brasil. Depois eu parei. Eu parei mais porque eu vi que aqui no Brasil, onde eu estava, eu não tinha condições de manter o rendimento que eu tinha mantido, que eu tinha conseguido alcançar treinando 2, 3 anos antes nos Estados Unidos. Então eu tirei um período aí, de vez em quando eu ia, dava umas braçadas e tal. Voltei um ano, 95, para nadar os 100 anos do Flamengo, o Cariocão. E depois parei. Não tinha nada. Então, quando chegou em 2000, acho que foi 2000, teve o Campeonato Sul-Americano Master em Belém. Foi lá na Escola de Educação Física, piscina de Walkers, que está embaçando. Piscina de 25 metros. E
eu nadei, bati 6 recordes sul-americanos. Meus tempos não foram assim muito longe do que era o que estava se fazendo hoje, naquela época. Por exemplo, 50 costas, eu nadei para 26, o pessoal nadava para 25 alto. Então, eu disse, eu ainda tenho alguma coisa aqui dá para eu voltar a nadar. Vou me dedicar, vou começar a nadar. Então, dali eu voltei a nadar. E aí tive alguns resultados. Eu não queria mais nadar, eu não queria nadar o Master. Nadei em 2000, nadei em 2001 o Campeonato Brasileiro Master em Santos. E dali eu só queria nadar o federado. Eu queria nadar onde era o difícil, onde era uma competitividade, onde tinha um grau de dificuldade talvez maior. Talvez eu não fosse ser campeão, mas eu estava me desafiando a chegar a um ponto que talvez no Master eu não me dedicasse tanto. E então eu passei a competir só com meus 30 e poucos anos, eu só nadava federado. Em 2006 teve o Campeonato Mundial nos Estados Unidos, Master, eu fui nadar, fiquei em segundo nos 50 costas, terceiro nos 100. E a partir de 2009 eu comecei a nadar com mais frequência as competições Master. Eu nadei em 2009, teve o Campeonato Americano Master nos Estados Unidos, em Indianápolis. Então, era onde eu tinha sido criado, onde eu tinha ido quando garoto. E aí formaram uma equipe da Universidade de Indiana para homenagear o Councilman. E aí eu fui nadei, bati o meu primeiro recorde mundial nos 50 costas, foi lá, bati 2 vezes o tempo, uma no revezamento e uma na prova. E passei a partir daí passei a nadar o Master com mais frequência. Tá? Em 2010 fui para o Mundial na Suécia, que eu fui campeão. E teve um episódio aqui em Belém, em 2010, que a filha passando aqui, né? Minha filha, para fora com essa mãe, por favor. Não, mas então identifique. Então, um episódio onde eu fui nadar os 100 metros costas e a árbitra geral não me deixou nadar a prova porque eu estava com o nose. E aí ela veio dizer que aquilo era ilegal e não sei o quê. Eu disse para ela que não era, quando na verdade você não podia nadar com aquele adesivo. E ela foi infeliz na decisão dela. Pior que eu até hoje nunca me pediu desculpa pelo erro. Era uma pessoa que tinha um relacionamento com a gente. E, enfim. E a partir daquele momento eu disse, quer saber, eu já estou com 40 anos, eu não vou mais me submeter a esse tipo de situação e não vou mais nadar o federado, eu não quero mais nem saber. O clube também, na época, não fez absolutamente nada, não defendeu em nada. O pessoal da Tuna reclamou mais do que o pessoal do meu clube e aquilo, a partir dali, eu disse, eu não vou mais nadar, eu vou só nadar o mar. E a partir dali eu comecei a nadar o Master. Por algumas vezes eu pensei em parar de nadar, mas meu objetivo maior eram as competições. Eram as competições e acabava que eu nem treinava o ano todo, né? Eu treinava períodos específicos para poder chegar na competição e dar um resultado satisfatório dentro do que eu queria. E aí eu chegava para a competição, às vezes eu ficava pensando, poxa, se eu tivesse treinado o ano inteiro, eu talvez eu pudesse ter nadado melhor, né? Mas, enfim, só um instantinho. Meu amor, por favor. Isso é sério. O que você está fazendo? Eu estou falando com o tio aqui, falando uma reportagem, tá bom? Se acalme. Vem aqui. Vai lá com a sua mãe, por favor. Vamos lá. Desculpa, depois tu corta. Se tiver cortar. E aí é isso, amigo. Aí eu comecei a dar o Master, gostei das viagens, gostei das... Foram quantos mundiais? Eu nadei em 2006, 2010, 12 e 14. Foram 4 mundiais. Quantas de ouro? De ouro? Foram 3 de ouro. 2012 foram 2 e 2014 foi 1. 2014 para mim foi uma... Para mim foi meio
estranho os resultados, porque eu tinha treinado tanto, treinado, e aí chegou nos 100 costas, eu dei uma pregada tão grande no final que nem parecia que eu tinha treinado, sabe? As coisas que acontecem com a nossa natação, né? Então, cheguei, nadei, passei na frente disparado, mas eu acho que é uma coisa interessante, é a nossa cabeça, né? Eu te contei ainda agora a minha história de 84, que eu virei na frente, olhei e disse, não perca essa prova por nada, né? Então, quando eu nadei no Canadá em 2014, que eu virei na frente, dei as golfinhadas, saí lá quase nos 15 metros, vim embora, primeira coisa é só tomara que eu não canse, né? E aí o cansaço bateu pesado. Pensar a palavra negativa. Negativa no meio da Negativo prova, bem, né? Negativo Tem bem. toda uma Então, psicologia, né? cansei. A gente, ao invés de pensar em ganhar, eu estava com medo de cansar e não com vontade de ganhar, né? Então, fica a lição, né? Vamos cansar, tu vai cansar, se tu fizer 45 de costa, tu vai chegar lá do outro lado, tu vai chegar com um pouco de cansaço, não tem como não cansar, né? Então, é um pensamento meio absurdo, mas é uma coisa que aconteceu de verdade. Bacana, rapaz. E eu tenho a impressão de que quem pega, assim, especialmente uma sequência de campeonatos mundiais que viaja e de repente tem o próximo que não vai, ou 1, 2, 3 que não vai, deve dar uma tristeza no coração de que não foi, uma saudade, uma mistura de sensações de eu gostaria de estar lá. Como é que foi isso? Porque os últimos tu não foste, né? Lógico, tem as coisas da vida, tem coisa mais importante de natação, né? Tem família, claro. mas a sensação deve ter ficado um gostinho de, pô, quero mais, quero de novo. É verdade. Assim, tipo assim, 2017, Budapeste. Nossa, foi uma viagem que nós passamos 2 anos planejando, né? Todo mundo queria ir para Budapeste, porque competição da Lida, tem um monte de lugares lindos para conhecer do lado. E felizmente, né, por um outro lado, a minha esposa ficou grávida, a minha filha nasceu em setembro, não dava de jeito nenhum para eu sair daqui em agosto para passear do outro lado do mundo, porque quando eu volto a casa já não era mais minha, já tinha trocado a fechadura, jamais poderia fazer aquilo. Então a gente brinca que a nossa filha deve uma viagem para a gente para Budapeste. Mas realmente, assim, para a Rússia, como eles quebraram aquele ritmo de 2 anos, né? Era de 2 em 2 anos, aí passou 14, depois veio 15 de novo. Acabou que não era uma competição que eu vislumbrei muito. Então, ela não fez falta. Acabou que foi uma competição que tinha muita chance de ter sido campeão nas minhas provas, mas, enfim, quem não está lá não pode ganhar nada, né? E a última foi a Guangzhou, também é lá do outro lado do mundo. Eu não sei se eu não sei. Aí já estava com filho, já não estava nadando direito e já não fez mais. Mas assim, a gente tem a vontade disso aí, porque assim, eu vou com aquele objetivo de me dar bem, claro, eu treino para aquilo, eu me desafio, eu quero ter meu melhor resultado dentro do possível, mas é uma maneira de você sair, você conhecer novas pessoas, conhecer novas culturas, conhecer. Então, nós fomos para a Itália, 2012. Por mais que eu tivesse preparado, eu fui para a Itália para passear. Pegou no meio do dia da competição, não tinha prova para nadar nem hoje amanhã, fui para Veneza, passei em Veneza, tinha um intervalo, vai lá em San Marino, conhece San Marino, pega uma bicicleta para passear de bicicleta, porque a bicicleta tá bacana lá, na frente da praia, mas nadei muito bem os 50 borboleta, foi uma prova até interessante, fiquei em terceiro, mas foi uma prova que tinha tanta gente na competição, que era uma prova marcada para 7 horas da noite, eu fui nadar quase meia-noite. Então eu aqueci para nadar 7 horas da noite e fiquei lá esperando, já era quase meia-noite quando eu fui nadar. Era uma competição que tinha quase 10 mil atletas inscritos, né? Então, são experiências, né? E aí tu fica... Aí no dia dos 100 costas, eu estava alongando e o meu joelho estalou. Eu achei que eu tinha arrebentado meu joelho. No outro dia, nos 50, eu não conseguia
andar direito e já não nadei bem, mas quem mandou ir ficar passeando em Veneza, né? É difícil. Eu, quando vou viajar para competir, eu viajo para as duas coisas. 50% competição, 50% passeio. Acabou. Eu sou ser humano, não sou atleta profissional, não tem ninguém me E pagando. Faço as duas coisas. não, a gente tem que fazer. Eu só tenho uma reclamação, que a prova dos 50 costas, que é a minha principal, é sempre no último dia. Todo mundo já está de férias, eu estou esperando a minha prova chegar. Aí dói. Mas faz parte, faz parte. É legal e é Agora, meu irmão, motivação. a pergunta que todos devem estar se fazendo neste momento. O Edilson consegue voltar ao auge da natação? Mas talvez nem tu saibas, tu estás tateando para saber como é que o teu corpo vai reagindo, treinando, como é que tua cabeça está pensando natação, está repensando, né, reaprendendo, recuperando em relação a, pô, a gente não pode pensar muito em competições e tal, porque tudo é cancelado e o momento é sensível ainda, mas tu pensas assim, um próximo mundial, um sul-americano, ou então ou tu já baixou um pouco mais a bola e pensa, não, vou ficar mais por aqui, acho que de repente meu tempo de auge já passou. Como é que todo esse Não, assunto isso. mexe na tua cabeça? Não, Bom, tem duas visões aí. A primeira é uma que eu tive no Mundial na Itália, né, em 2012, no hotel onde a gente estava, nós conhecemos um senhor brasileiro que estava lá com a filha, estava competindo na 85 mais, e ele estava lá passeando de bicicleta com a filha. Então, por um lado, é a saúde, né, de você estar numa idade mais avançada e você continuar a ter a habilidade física para você andar de bicicleta, para você fazer o que você realmente precisa, para o que você quer. Então, um objetivo meu de natação, de esporte, é ter uma vida longa e uma vida saudável. Então, buscar por esse lado. Agora, o meu lado competidor, ele não tem como, se a gente olhar ali, cair na piscina ali, eu já quero competir com a minha sombra e, claro, eu quero voltar a nadar, lógico, eu entendo que talvez não dê para fazer hoje, quer dizer, hoje não dá mesmo, mas treinando, talvez a gente não consiga mais fazer aquele tempo que eu fiz há 10 anos atrás, mas eu vejo isso por dois motivos. Na verdade, não é nem eu não vejo isso como uma condição da idade, eu vejo uma condição de tempo. Então, há 10 anos atrás, eu tinha tempo de treinar de manhã e de tarde, fazendo musculação a hora que eu queria, e hoje a vida é um pouco mais corrida e eu não tenho todo esse tempo. Mas eu não vejo, passado tudo isso, Covid, passado leucemia, passado tudo que passou em 2020, eu não vejo nenhum obstáculo que possa me dizer o que eu posso vir a alcançar. Tá? Eu digo que aquilo que eu me proponho a fazer, eu vou e faço. Agora é questão de ter a disposição, a pôr disposição para você voltar a encarar tudo isso aí. E aí, com toda essa confusão de pandemia, tu fica nessa, tu vai te matricular no clube para treinar, onde tu vai treinar, se tu vai treinar no Remo, se tu vai treinar na companhia. E aí tu sabe se tu pode treinar, se tu não pode, com medo de contágio, e tu tem que ter um monte de cuidados ainda. Então, mas eu tenho vontade, sim, de voltar a competir. Eu tenho certeza que eu treinando, eu digo, a natação é um esporte tão maluco que em 2015 eu treinei um mês para nadar competição em Ribeirão Preto, cheguei lá, bati o recorde mundial nos 50 costas, bati o sul-americano no 50 livre, 50 borboleta. E aí chegou em 2016, eu treinei e não consegui repetir nenhum dos tempos, né? Então, o único que eu melhorei foi 50 borboleta. Então, nunca se sabe, né? E aí eu vejo hoje, eu sinto o corpo, lógico, ainda acima do peso, mas atividade, eu vejo aquilo voltando, aquela força, aquela mobilidade, e eu digo, eu não sinto a questão de idade, não, eu sinto a questão de falta de exercício, falta de prática. E aí vamos ver, né? Eu espero que realmente eu volte a competir. Eu só não sei hoje, sinceramente, depois de todo o apoio que eu recebi do mundo da natação,
paraense, a natação brasileira, se eu ainda vou conseguir competir da mesma maneira que eu competia, porque eu digo, eu chegava na competição, eu aquecia, eu vivia. Hoje eu tenho tanta gente a agradecer que eu não sei se daria para fazer desse. Eu teria que agradecer e fiz tantas amizades novas que você tem que sentar e conversar. E não é porque isso é bem legal. E aí agora a gente tem conterrâneos para ir para mais conterrâneos para ir para essas competições, então fica ainda mais fácil de você interagir com outras pessoas. Né? Você tá indo para as competições. Vamos ver se... Qual era outro paraense que ia nessas competições nessa época de 2010? Bom, para Mundial, nenhum. Tá? Para Mundial, brasileiro tinha? Brasileiro, até 2017 eu nadei com o Fred, né? O Fred daqui do Ele ia direto, sempre ia, né? Ele ia em todas as competições. Ele ia até mais competições do que eu. Eu ia só para aquelas que eu estava realmente preparado para ir. Ele já foi uns 2 ou 3 anos para disputar todas as etapas do brasileiro, né? Eu tive 2014 o Mauro, foi um rapaz que nadou comigo quando garoto. Ele voltou a nadar, e Mauro Ferreira, e ele voltou a nadar em 2014, treinou comigo de março a setembro. Nós tivemos um brasileiro em Foz do Iguaçu e ele ia sendo campeão brasileiro nos 50 livres, na 45 mais. Mas quando chegou na hora de tocar na borda, ele deu uma abraçada a mais, ficou em terceiro, perdeu por 11 centésimos. Ao invés de ele esticar e chegar, ele deu uma abraçada a mais, e até hoje eu tiro graça com ele. Ser campeão brasileiro. Então, esses eram praticamente as pessoas que... E tinha a Andréa também, que era aqui de Belém, que é treinadora, professora, também chegou a nadar uns brasileiros. Acho que os brasileiros de Foz, em 2014, que nós todos treinávamos juntos na companhia na época. Fora isso, acho que era só. Aí, quando eu comecei a parar, veio você, a Naomi, e vamos ver se a gente aumenta esse... Outro que eu sou fã, bateu um recorde aí mundial, não sei nem se era teu, é o Yuri, pô, que está nos Estados Unidos agora. Outro paraense enjoado. Isso, isso, é verdade. Nadador de costa, nadador de tudo, né? Ele nada tudo, nada todos os estilos. Agora, Edilson, bom demais conversar contigo, ver que tu está bem, ver que tu está até pensando já com fome de próximas competições. A gente espera que as coisas vão acalmando, vai vacinando, de repente em Fukuoka a gente manda todo mundo com vontade de nadar. Do jeito que está todo mundo louco para viajar, é capaz de a gente montar um grupo enorme e ir para lá só para sair daqui. A gente freta um avião da ADMM, vai lá todo mundo fazer essa grande comemoração que eu espero que dê tudo certo. A tua história é muito bacana. Estou nessa... A gente poderia fazer mais uns 3 podcasts para falar de um monte de coisa que a gente não falou. A gente já conversou muito sobre aquela história de Olimpíada. Eu sou curioso para perguntar sobre como é que era a seleção, como é que era o Gustavo Borges. Ele é muito alto, ele era legal, ele, sei lá, ele não puxava descarga depois do Jalboneiro, porque quando era criança, né, era Gustavo Borges, né, e o Xuxa. Aí o cara nada com os caras todos e pensa assim. Enfim, é muita coisa, mas essas coisas eu quero até deixar para os nossos ouvintes, espectadores aqui do podcast. Quando a gente se encontrar nas competições, a gente vai tudo perguntar para ti, vai sair para um jantar, vai bater o maior papo. A gente espera que isso volte o mais rápido possível. No momento, esse nosso contato é mais pela internet, mas é legal ter esses podcasts para deixar viva essa nossa chama da natação e da socialização, que é um dos pilares da natação, cara. Um grande abraço, muito obrigado e cada vez mais boa sorte, que tu és um sobrevivente e um exemplo. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado pelo tempo, né? Pela oportunidade. Sempre um prazer enorme conversar contigo. Eu gosto da tua motivação, da empolgação. Isso é bem legal. E parabéns e continue detonando também aí nas suas provas. Boa sorte na sua competição. Que saia tudo bem, que você detone lá. E vamos, a hora que você quiser, estou à disposição. Só não põe essa camisa, por favor, porque aí... Tá vendo a rivalidade regional? Vocês acham que é só no Sul? Olha, Grêmio e Inter,
Corinthians não, e isso não é Palmeiras, nada. Remo e Paysandu. Não tem rivalidade maior do que Remo e Paysandu. Né? Porque os outros times até jogam muita bola. O nosso não jogam nada, mas a rivalidade não diminui nem um pouco. Não perde para nenhum. É verdade. Né, Valeu, companheiro. A gente vai se falando, Obrigado. A gente mantém contato e é isso aí. Natação Master não vai morrer nunca. Grande beijo e abraço para toda a família. Saúde, abraço. Tchau. Para você também, querida. Tchau, tchau.